Dando sequência à série de entrevistas com mulheres que fazem da engenharia uma atividade vibrante, nós estamos em contato com a Marta Simas, que é engenheira civil, pós-graduada em administração de empresas, especializada também na área de engenharia de segurança do trabalho e engenharia de planejamento, se formou em Santos, foi para São Paulo, desenvolveu uma série de atividades. Eu quero destacar que ela participou da gestão do projeto nas obras dos aeroportos, especialmente na véspera da Copa de 2014. Trabalhou para a Infraero. Bom, vamos centrar nisso, conversar com a Marta, e é também alguém muito ligado à questão ferroviária. Eu vou destacar isso aqui. E a questão ambiental como todo. Marta, muito prazer falar com você. Uma honra para a gente bater esse papo. A ideia é fazer uma homenagem às engenheiras e às mulheres que atuam nessa atividade tão importante e muitas vezes tão desprezada. Como vai você, Marta? Bom dia, José Manuel. Muito obrigada aí pela atenção e pelo convite. Eu achei fantástico. Eu acho que é super importante a gente divulgar, né, esse trabalho da engenharia e da mulher em especial. Então, eu acho assim que a gente ouve falar muito. Vamos falar do preconceito, vai, com relação à mulher, né? Focando até porque a gente vai entrar no mês março, que é o mês internacional da mulher. A grosso modo, José Manuel, a gente ouve realmente, a gente sabe que isso existe, mas no meu começo da minha carreira, eu até dei um pouco de sorte, né? A gente sempre sabe que a sorte, ela também existe na vida profissional, de forma geral. E eu me formei em Santos e fui trabalhar em São Paulo para obras do McDonald's, na época. E depois disso, depois de 4 anos trabalhando com instalações elétricas e hidráulicas, eu acabei entrando na própria corporação McDonald's. E isso me deu, assim, um treinamento em começo de carreira muito grande, porque uma corporação americana, com muita metodologia, com muito processo, com muito padrão, com muito rigor, isso foi fantástico, né? O McDonald's, ele não é famoso só pelo lanche em si, mas é famoso muito por treinamento, né? Então, as pessoas treinam o tempo todo, e eu acho isso bárbaro. Eu gosto de treinar. Eu acho que a engenharia precisa muito de treinamento, de forma geral, quando você está num processo, numa empresa, e isso faz uma diferença muito grande. E eu, por ser mulher, eu acho que esse meu lado de treinamento ajuda junto com a engenharia. Então, acabou que no final das contas, dei um pouco de sorte, né? Porque eu fiquei muito tempo dentro da corporação. Saí da corporação, fui trabalhar em fornecedores que trabalhavam para o McDonald's e dentro da indústria, que a gente até tem comentado muito recentemente. E aí isso foi muito positivo, né? Porque o preconceito, na verdade, ele existe, não é só contra a mulher, a gente sabe que ele existe de forma geral, né, com pessoas de outra etnia e até pessoas feias a gente às vezes tem preconceito, né? Então, um preconceito, ele é generalizado de alguma forma, mas isso é muito cultural nosso. Porque quando você vai para outros lugares, você sente diferença na cultura, né? Então, isso faz uma... Eu já estive em Angola a gente tem que conviver com isso, né? Eu já senti preconceito eu sendo branca. Eu fui numa comunidade que só tinha negros, tinha crianças que nunca tinham visto branco e se assustaram comigo. Então, é tudo muito relativo. Então, a gente tem que levar em consideração sempre essa parte humana mesmo, que eu acho que é importante. Além do machismo, o sexismo, essa coisa de achar, não, isso aqui não é atividade para mulher resolver. Você foi trabalhar no McDonald's, que tem uma cabeça de treinamento, como você falou, mas depois você foi trabalhar na questão envolvendo a mobilidade para a Copa 2014, né? Isso. Aí você entrou em contato com outro mundo, que é mais o nosso mundo aqui, né? Como foi essa experiência, Marta? Esse trabalho foi muito interessante, porque eu trabalhei na FDTE, que é uma empresa, na verdade não é uma empresa, é uma instituição sem finalidade econômica, né, .org, que é uma fundação que trabalha com uma engenharia de uma universidade. E o que acontece? A gente
a gente vendeu um projeto para a Infraero, para implantar metodologia de processo padronizado, de acordo com os requisitos do PMI na época, para 12 aeroportos, 12 obras de aeroportos no Brasil na véspera da Copa. Isso foi 2012, 2013. A Copa foi em 2014. E esse projeto foi muito interessante porque foi uma consultoria, basicamente, para a Infraero. Então, entender como que a Infraero atua, né, dentro dos projetos deles, tal, e criar uma metodologia única para todo mundo falar a mesma linguagem dentro das obras, porque isso não acontecia, assim, né, de uma forma organizada. Então, essa era a ideia. Tanto é que eu fiquei, por exemplo, 6 meses na obra do aeroporto de Macapá, que também foi uma experiência muito interessante, conhecer localmente uma outra região do Brasil. Agora, nesse projeto, ele era um projeto que a gente era o consultor, né? Então, também não teve, assim, tanta dificuldade, até porque a gente tinha muita mulher dentro do projeto. Muita engenheira na época, porque a gente trabalhava com os aeroportos de Cuiabá, Goiânia, Manaus, enfim, vários aeroportos que estavam focados dentro da Copa. Então, esse também foi um outro projeto que, de alguma forma, eu dei alguma sorte, né? Não tive assim. Agora, o que eu percebo? Percebo que, por exemplo, obra, que é um universo muito mais masculino, existe um preconceito maior, né? Com obra, porque você exige talvez um outro tipo de perfil de profissional que está mais em campo, né? Então, o profissional engenheira, mulher de campo, eu posso até estar errada, mas eu acho que tem um preconceito um pouco maior. Então, alguns serviços dentro da engenharia, de forma geral, você vê na parte elétrica, eletricista, engenheiro eletricista que vai para campo, é difícil você ver, né? Agora, deixa eu focar um pouco nessa questão da Copa 2014, porque a visão da mulher dentro de um processo de consultoria que você está participando e de olhar para a sociedade. Porque você tem, evidentemente, a ocupação do solo, você tem como é que você vai tratar da capacidade de suporte do meio físico e da infraestrutura, vocês estavam vendo a infraestrutura, né? Sim. E aí eu imagino que essas sobrecargas e esses efeitos negativos sobre o meio ambiente, tudo isso foi se conectando na sua vida profissional. Eu vejo que você tem uma visão preocupada com a questão ambiental, e é isso que eu quero que você converse um pouco, porque aí você misturou um pouco, propositalmente, eu acho que a vida foi fazendo esse mix, né? Você vai juntando fragmentos, eu tenho a impressão que você foi lidar com esses limites, quer dizer, como é que a cidade cresce, como é que o Estado cresce, e como é que você harmoniza isso com o meio ambiente, com o patrimônio cultural, patrimônio histórico. A visão da mulher nisso, Marta, a tua visão enquanto mulher participando de um processo desse, que é um processo, aliás, um processo, diga-se de passagem, fascinante, né? Faz favor. Não, é fascinante, porque a engenharia, ela dá uma visão muito macro para a gente, né, José Manuel? É muito interessante você visualizar o processo como um todo, ter uma visão holística, ter uma visão sistêmica. E o meio ambiente, ele está inserido em qualquer processo do dia a dia, de um processo de engenharia, de uma obra, de um aeroporto. É fundamental, você tem que ter muita noção de meio ambiente, de entender de vários processos, entender legislação também, entender, inclusive, das políticas públicas, né? Do que o país quer, como que ele se porta nesse sentido. E essa visão macro faz uma diferença muito grande de você analisar e de você nos pequenos detalhes, né? Então, quando você vai fazer uma consultoria, você tem que realmente olhar o processo como um todo. Você tem uma visão turnkey, né? Como a gente falava, né? Como a gente fala até. E nesse contexto, a coisa da audiência pública, porque todos os profissionais se debruçam sobre esse momento em que a sociedade participa, né? É uma forma bastante até previsto metodologicamente, né? Como é que a sociedade vai interagir. E aí, o olhar da mulher nessa hora, porque eu não estou fazendo uma diferenciação grande, mas vocês têm dupla, tripla jornada, vocês têm que trabalhar dentro de casa, trabalhar profissionalmente.
cuidar da casa, não é? Cuidar de filhos. Vocês têm uma atividade intensa e, mesmo assim, sobra tempo para olhar isso nessas colisões. Quer dizer, a cidade cresce, você tem que conciliar os interesses do crescimento da cidade com a preservação ambiental, com a preservação do patrimônio histórico, patrimônio cultural. Como é que fica esse liquidificador ambulante que vira a cabeça da mulher? É isso que eu quero que você me fale. Então, José Manuel, assim, essa parte ambiental, ela está inserida, como eu falei, em qualquer processo. E a mulher, eu acho que ela tem a mulher, o homem, mas a mulher tem um lado mais maternal. Mais sensível, mais emocional. E eu acho que isso faz uma diferença quando você está gerenciando, quando você tem uma consultoria, quando você está enxergando um processo, quando você está trabalhando com pessoas. Essa parte da mulher, essa parte sensível, é muito importante, né? Faz diferença. Tanto é que hoje a gente está vendo, inclusive, que grandes empresas estão colocando mulheres nos seus comandos, né? Porque está vendo que faz uma diferença, né? Tem um lado sensível, um lado humano, que hoje a gente está vendo uma importância muito grande, porque a gente está dependendo cada vez mais da competência das pessoas, né? Então, faz uma diferença muito grande. Esse olhar, eu posso associar muito esse olhar à questão da qualidade de vida, Marta? Claro. Sai um pouquinho da questão numérica, matemática, daquela frieza apenas colocando ali uma distância em relação ao ser humano, mas a qualidade de vida. Vocês teriam esse grau de sensibilidade, como eu disse, cuidando de uma porção de aspectos que ainda nós vivemos uma sociedade bastante machista, na verdade. Muito. Ainda vivemos isso, muito sexismo, machismo, enfim. Mas, de qualquer maneira, queria que você desse aqui um depoimento de como é que você vê a questão da questão da qualidade de vida. Nós estamos conseguindo vencer essas etapas, porque o conflito é grande, né? Não, isso aqui não é coisa para a engenharia fazer. Nós temos que fazer obra, temos que fazer o desenvolvimento, temos que gerar emprego, não temos que olhar para esse negócio de meio ambiente, é uma chatice. Tem gente que tem isso na cabeça, chatice no meio ambiente, chatice nesse negócio. Quando fala de patrimônio histórico, cultural, então fica mais etéreo ainda para muita gente. Aí vem vocês com uma visão mais humana, mais feminina. É isso, estou pensando certo? Ou estou fazendo um sexismo de sinal trocado? Não, você está pensando certo. Essa parte feminina nesse aspecto faz uma diferença muito grande, porque você precisa, sem dúvida nenhuma, ter esse olhar mais sensível para você ter essa qualidade de vida, né? E a qualidade de vida da mulher, ela está muito ligada ao processo feminino que envolve a multitarefa, né? Sim. Então, ela tem que ter essa consciência, esse lado racional, que faz a divisão. A mulher engenheira ligada com essa parte emocional faz uma diferença muito grande, né? Uhum. Então, isso ajuda muito, porque ela tem que estar sempre com a visão da preocupação do trabalho, com a preocupação da casa, com a preocupação dos filhos, com a preocupação do todo. Então, uma coisa ajuda na outra, né? E isso ajuda realmente na qualidade de vida dela e de quem está ao seu redor, né? E pensando lá na frente, nas futuras gerações, nesse projeto, nos projetos que você fez consultoria, como é que você estava vendo, como é que você estava mexendo com o negócio da Copa? Tinha que ter mobilidade, tinha que ter isso, tinha que ter aquilo, muita coisa não saiu do papel, infelizmente. É o caso, por exemplo, da linha 17 do metrô de São Paulo, que até hoje está abandonada, precisa ser retomada, agora um dia mais, um dia menos. Até agora não aconteceu. Mas eu quero enfatizar das relações inseparáveis, eu acho que são inseparáveis, entre planejamento e gestão. E como é que você vê isso, Marta? Então, na época da Copa, José Manuel, uma preocupação que a gente tinha, né, como consultoria, e claro que não dependia totalmente da gente, mas era assim, o pós-uso, né? O aeroporto estava sendo construído, vários empreendimentos da Copa, de forma geral, mas assim, o pós-uso, como seria isso, né? Então, alguns foi realmente muito interessante, mas, por exemplo, vou te dar um exemplo, o aeroporto de Macapá.
O aeroporto de Macapá ele poderia ser um hub no Brasil. Ele poderia ter até para ajudar no próprio desenvolvimento do Estado, poderia ser uma política, né? Mas o aeroporto foi reformado, tudo, e, no entanto, ele tem poucas linhas, né? Você hoje, para você chegar em Macapá, você só chega ou de avião ou de barco, você não tem estrada para chegar em Macapá. Então, se você só chega de avião, você poderia ter um aumento, você não tem hoje uma rota São Paulo-Macapá, você tem que passar ou para o Brasília ou para o Belém. Claro, é bastante complexo, não é tão simples assim como eu estou falando, mas enfim, o pós-uso eu acho que é uma preocupação muito grande de tudo que a gente faz, né? A manutenção. Então, aí envolve isso que você comentou, gestão, planejamento, né? Por exemplo, você vê, eu fiz engenharia de planejamento através do PROMIMP. Você conhece o PROMIMP? Programa de Mobilização da Indústria Nacional do Petróleo e Gás. Eu fiz um curso no PROMIMP, dentro da USP, pago pela Petrobras, eu paguei para fazer o curso, eu recebi, desculpa, para fazer o curso. Petrobras incluiu você num grupo de profissionais para fazer esse curso. Capacitados, eles contrataram os alunos, contrataram maneira de dizer, mas era tudo através de concurso público. E o que deu isso? Absolutamente nada. Então, assim, cadê o planejamento, né? Cadê o futuro? Cadê sabe, a sequência? Isso é uma coisa que falha, isso é uma coisa que a gente precisa, o planejamento ele precisa ser mais efetivo, mais bem trabalhado. Tá certo. Vamos sair um pouco aí de alguns aspectos mais. Tem dois temas que eu quero aproveitar esses minutos, temos ainda 5 minutos para conversar com você. Como é que você está vendo a privatização da Eletrobras? Essa preocupação de reduzir o tamanho do Estado. A gente tem combatido muito isso, dizendo que o Estado tem que ser o Estado necessário, não o Estado mínimo. Como é que você vê isso? E depois eu quero emendar com o Porto de Santos, que é uma área que você conhece bem, você vive, mora em Santos, conhece bem. Você falou de combustível. Tem um problema lá no Porto de Santos que é gravíssimo, que é os navios tanque, que estão sendo ancorados muito próximos de regiões sensíveis. Então, vamos tratar desses dois assuntos. Como é que a mulher vê isso? Como é que você, Marta, vê esses dois assuntos? Privatizar, parece um negócio lá longe, né? Eletrobras, mas está perto da gente, né? Não é só na conta de luz, está perto da gente. Você falou de Macapá, pô. Né? Você falou do Amapá, eu lembrei de Macapá. De Macapá, Eu fiquei lembrando que aconteceu recentemente com a expansão de energia elétrica, de uma loucura, tá certo? Como é que você vê isso, Marta? Aquela situação da energia elétrica foi um caos, né? A falta de gestão de risco ali é nítida, mas enfim. Então, com relação a essa questão que você comentou do navio, do Porto de Santos, na verdade, você comentou da Eletrobras, da privatização. Eu particularmente, eu sou contra a privatização, José Manuel. Por quê? Porque eu acho que a energia é uma área estratégica. Estamos juntos aí. Eu não sei, a gente nem combinou nada aqui, mas assim, eu sou contra. Plena nisso aí. Porque eu acho que como que você vai privatizar um departamento estratégico do país? Sabe? Então, assim, eu sou contra algumas privatizações por causa disso, porque você está privatizando uma área que é estratégico, né? Você vai dar na mão de terceiros o gerenciamento de uma área que o país tem que ser o dono. Então, nesse aspecto, é isso que eu acho. Com relação ao navio que você comentou, eu estou por dentro desse assunto, eu acho que tem que estar longe, né? Por exemplo, lá se não me engano, Macaé tem uma situação tem uma situação parecida, e lá o que acontece? Está a umas milhas de distância, né? Então, tem que trabalhar, o que acontece, Zé Manuel, é que tem que trabalhar tecnicamente, sabe? E o que a gente vê são muitos interesses, né? E a parte técnica acaba ficando de lado. Só que a parte técnica é extremamente importante. Ela impacta no meio ambiente, ela impacta na sociedade de forma geral, na comunidade, no uso. Enfim, eu não preciso aqui ficar destrinchando. A técnica, ela é estruturante. Ela não é um detalhe chato, né? Não, e pode trabalhar a questão técnica, não é isso? Claro, com certeza. É uma entrevista em homenagem às mulheres que fazem da engenharia uma atividade meritória que a gente aplaude de pé. Palavra final com você, Marta. José Manuel,
eu volto naquela tecla do planejamento e do treinamento. Eu gosto dessas duas áreas. Eu acho que você tem que planejar e gerenciar. E você só gerencia aquilo que você planeja. Porque você sabe que o planejamento ele nunca vai dar certo, mas você não sabe quando você gerencia onde você errou e onde você acertou. E você não consegue nem corrigir rumos quando você não faz planejamento. Então, planejamento é tudo, é muito importante. Tem que trabalhar a parte técnica, tem que contratar o consultor especializado. É fundamental. E a parte de treinamento, que nunca você pode menosprezar, né? Nunca. Perfeito. De nossa parte, muito obrigado, Marta. Nós falamos com a Marta Simas, que é engenheira civil, professora, você está dando aula, inclusive. E eu já dei aula há 5 anos no Mackenzie, na pós-graduação, sobre justamente gerenciamento na parte de obras, né, de construção civil. Atualmente você está dando aula também um curso específico? Atualmente não. Eu dei aula recentemente, agora em novembro, num curso de uma fundação lá do Porto de Santos. Né? E aí tem algumas previsões agora para próximo. Tem um curso de engenharia clínica, que é uma outra área muito interessante que eu estou organizando, que é justamente a parte de treinamento. É o único na Baixada Santista e a gente vai fazer agora em abril. Agora eu vou aproveitar e perguntar. Explica para quem está sintonizado, vendo você e te ouvindo, o que é engenharia clínica. Vamos dar uma conceituação. É o ramo novo da engenharia, não é isso? E a atividade hospitalar. Como é que funciona isso, Omar? Então, José Manuel, a engenharia clínica ela funciona como a especialização em engenharia de segurança do trabalho. Ela não existe hoje a graduação em engenharia clínica, né? Existe em engenharia biomédica, mas depois você faz uma especialização em engenharia clínica. A engenharia clínica é basicamente aquele atendimento do engenheiro focado no leito, no paciente, mas não no paciente em si, porque o paciente em si, quem está atendendo é o médico. O engenheiro clínico, ele está focado nos equipamentos. Então, por exemplo, todos os equipamentos têm que estar super bem em ordem, funcionando, operando, com a manutenção, com a programação, com tudo, com calibrações. E são muitos equipamentos, né? É uma complexidade, a tecnologia mudando, avançando muito rapidamente hoje em dia. Então, o engenheiro clínico é aquele cara que está dentro do hospital e dentro do estabelecimento da saúde, focado nos equipamentos. Basicamente é isso. Fazendo com que eles funcionem, porque senão o sujeito está lá precisando de um respirador, não vai ter o respirador, ou não vai ter a conectividade entre os diversos aparelhos, sei lá, aquele aparelho que vai colocar o remédio no organismo dele, tudo isso tem que estar sincronizado, isso que ele está falando. Exatamente, exatamente. E ele trabalha muito... Desculpa. Não, só para completar, ele trabalha muito junto com o engenheiro da infraestrutura hospitalar, né? De alguma forma, ele também até pode atuar, que aí envolve a parte de instalações, a parte predial, a parte de HVAC, enfim, eles trabalham em conjuntos, ou eventualmente um só, dependendo do tamanho do estabelecimento, vai poder atuar como um todo, né? E junto com o engenheiro de segurança, enfim, é essa a estrutura, né? Multidisciplinar, né? Tem que reunir tudo isso, né, de uma maneira integrada. Muito. A ideia de prestar um excelente serviço, que é isso. Né? Exatamente. O sujeito está lá no leito hospitalar, às vezes é vida ou morte. Essa Não, se você olhar os acidentes que tem, José Manuel, incêndio cirúrgico, sabe, assim, com bisturi elétrico, por exemplo, é impressionante. Como é que a molecada fala? Bizarro, né? Tá. Nós conversamos com essa engenheira simpática, que é a Marta Simas. Ela conversou sobre as questões que envolvem a participação da mulher na engenharia, com toda a sua própria atividade, da sua carreira, e encerrou falando desse curso interessante, que é da engenharia ligada à questão dos hospitais, que é a engenharia hospitalar. Engenharia clínica. Clínica, que é uma engenharia que eu estou dando uma forçada, que é clínica, mas dentro do hospital, né? Para isso. Sim. Dentro daquela mega estrutura hospitalar, né? Isso. Ok. Forte abraço a você. Muito obrigado, Marta. Prazer em falar. Obrigada, José Manuel. Um abraço. Abraço.